parte de alimentação e cerrado com Lucas Mourão, do Jaca Verde Punk. Vou me apresentar primeiro, vou fazer moderação hoje, né, dessa live que a gente vai falar hoje sobre a importância do Cerrado, hoje que é o dia 11 de setembro, o dia do Cerrado, é o dia, né, desse importante bioma que é tão fundamental para o nosso Brasil, para todos os estados do Brasil, não só os estados que estão, né, que têm Cerrado, mas todos os estados do Brasil têm conexão com a importância do Cerrado. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje como nossa alimentação pode modificar o sistema alimentar que a gente está vivendo, que é um sistema alimentar, né, que não favorece a biodiversidade, que não favorece o cerrado. Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Meu nome é Laila Rezende, eu sou professora, sou nutricionista, sou professora, trabalho com ecogastronomia e sou uma das participantes aqui da comunidade Slow Food BH, que estão todos convidados a participar, né? A gente trabalha aí, a gente está sempre trabalhando para manter essa biodiversidade ligada à alimentação. E nossa alimentação ela está sempre muito ligada à biodiversidade, à preservação, e é um pouquinho do que o Lucas vai falar hoje para a gente. Então, Lucas, seja bem-vindo. Muito Vou deixar obrigado, agora. Laila. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês sobre o Cerrado, né? É uma paixão pessoal, inclusive, né? E eu aproveito também para mostrar para vocês, eu estou com uma camisa feita por uma de nossas membras do Slow Food BH, que a gente fez para o ano passado, Gosto de Cerrado. A gente fez uma oficina do Slow Food também, ano passado, no Centro de Arte Popular, ali perto da Praça da Liberdade. E a gente fez uma sessão de degustação de vários sabores aí do Cerrado lá. Esse ano, infelizmente, não deu para fazer essa oficina do gosto lá, mas a gente está aqui, né, presente, fazendo essa conversa. E também nós vamos lançar em breve aí um e-book com receitas do Cerrado, fiquem atentos, né? Se não for hoje, vai ser amanhã. Estamos aí nos últimos preparativos. Que demonstra um pouco, né, Laila, da criatividade do nosso grupo. O nosso grupo ele é multidisciplinar, ele é bem diverso. A gente tem pesquisadores, a gente tem cozinheiros, tem educadores, artistas e todo mundo envolvido aí nessa promoção dos alimentos bons, limpos e justos, né? Mas falando um pouco sobre mim, eu sou o Lucas, da Jaca Verde Punk. Meu negócio, a Jaca Verde, nasceu em 2016, quando eu decidi, através de uma mudança de hábitos alimentares, né, eu me tornei vegetariano, decidi compartilhar um pouco dessa mudança minha com outras pessoas, divulgando um pouco mais desse estilo de vida vegetariano com o uso das plantas alimentícias não convencionais, que virou uma paixão desde então. E eu tenho uma conexão muito forte com o Cerrado também no meu trabalho, dou cursos, dou oficinas, né, a respeito aí de alimentação vegetariana e plantas alimentícias não convencionais, agroecologia. E desde 2015 também sou parte aí do Slow Food BH, que esse ano se formalizou, né? E então a gente está aí também junto dessa onda aí do coronavírus, pensando em outras formas de estar fazendo as nossas atividades. E, bom, falando um pouco sobre o Dia do Cerrado, gente, o Dia do Cerrado ele foi instituído em 2003, né? Então tem muito tempo já que ele está aí presente no dia a dia do brasileiro, através de um decreto presidencial com esse objetivo justamente de estar promovendo mais o nosso bioma, o nosso rico bioma do Cerrado, e está trazendo um pouco mais dessa conscientização para as pessoas no dia a dia, né? Lembrando um pouquinho que antes dele ser instituído em 2003, em 95, já tinha essa ideia aí de estar valorizando mais o Cerrado através da legislação, né? Teve um senador lá do Amapá que ele propôs uma PEC na qual ele adicionava o Cerrado na Constituição Federal como patrimônio nacional, assim como já acontece com a Mata Atlântica, né? Que foi a primeira a ser
mais valorizada aí pela Constituição. Olha que interessante, eu não sabia desse histórico, não. Muito interessante. É bem bacana. E aí, o Cerrado, ele também ele está muito relacionado com a questão da água, né, gente? Então, muito se fala da Amazônia, devastação da Amazônia e da perda de biodiversidade lá e do impacto hídrico, né, dessa devastação, mas ela acontece com muito mais força no Cerrado. Inclusive, eu peguei uns dados aqui para compartilhar com vocês, né? Só para vocês terem uma ideia, tem uma plataforma que se chama Map Biomas, que é uma rede colaborativa de ONGs, universidades e empresas de tecnologia, que faz um mapeamento de uso e cobertura do solo no Brasil. E em 2019, eles constataram que 53% dos alertas de desmatamento em áreas não autorizadas no Brasil foram no Cerrado, ou seja, mais da metade do desmatamento em áreas não autorizadas aconteceu em áreas de Cerrado e o resto em outros biomas brasileiros, né? Então isso é muito preocupante mesmo, né? E afeta muito. Hã? E parece que existe uma política para não se falar muito do Cerrado, né? Porque como o Cerrado ele é uma área de expansão agrícola muito grande, então parece, né, que o agronegócio e as grandes empresas não querem que todos saibam, né, dessa grande devastação que acontece, porque no caso da Amazônia já é uma coisa mundial, todo mundo, né, que já tem o Amazon Watch em vários países. Mas o Cerrado ele ainda não tem toda essa visibilidade nacional e internacional, e isso viabiliza muito mais a sua destruição, né? Com certeza, muito bem falado, Laila. E na região do Centro-Oeste, que é onde fica grande parte do Cerrado, mas também ele está presente aí em partes do Sudeste, né, Minas Gerais, São Paulo, e em vários estados do Nordeste também. Se encontra grande parte aí da agropecuária, como você disse, né, e da produção aí de milho, soja, algodão e cana-de-açúcar. E eu gostaria de falar para vocês que estão assistindo a gente, né, que dentre essa grande região que a gente está falando, o que está sendo mais ameaçado ultimamente são as fronteiras, né, do Cerrado e dessa expansão agrícola, que está numa região que a gente chama hoje de Matopiba. O que é o Matopiba, afinal? É a junção das siglas dos estados onde estão as últimas fronteiras agrícolas do Brasil, que é Maranhão, né, Tocantins, Piauí e Bahia. E onde estão grande parte aí de comunidades tradicionais, agricultores familiares, que ainda resistem, né, preservando biodiversidade, com o mínimo de impacto ambiental e preservando as águas do Cerrado também. Exatamente. E hoje, né, eu acho que hoje é um dia emblemático. Para mim foi um dia emblemático, porque quando a gente fala de um dia de algo, né, é o dia da gente parar para pensar, da gente parar para refletir. E eu acho que isso é muito importante. E hoje, né, não sei se todo mundo acompanhou, a gente teve uma grande mobilização, tanto do Slow Food, né, de outras comunidades do Slow Food, como outras, né, como ONGs. Então a gente teve uma grande mobilização, hashtag. A hashtag do Cerrado ficou em terceiro trend topic do Twitter hoje. Que Foi legal. muito legal. Então, eu acho que está crescendo essa. E o Dia do Cerrado ele viabiliza esse crescimento desse interesse das pessoas sobre o cerrado, né? E esse interesse não é só ligado à preservação ambiental, mas ele também está ligado, né, à quantidade de água disponível, principalmente aqui para o Sudeste, né? A nossa água disponível ela está extremamente ligada ao cerrado. E também está ligada à nossa alimentação com os diversos frutos do cerrado e também ligado a um potencial farmacológico muito grande que o cerrado tem de plantas medicinais. Né? No Manifesto do Cerrado, né, se não me engano, foi o Slow Food Cerrado, que está à frente do Manifesto do Cerrado, e a Coalizão do Clima.
de Belo Horizonte. Eles fizeram esse manifesto do Cerrado esse ano, né? E lá eles comentam esse grande potencial alimentício e farmacológico do Cerrado, né? Porque muitas plantas medicinais, a grande maioria das plantas medicinais que a gente tem, não só no Cerrado, mas no mundo todo, elas ainda não foram plenamente estudadas, né? Quando a gente estuda fitoterapia, a gente vê isso, que o potencial farmacológico de todas as florestas, de todos os biomas, de todas as savanas, é o potencial do bioma em pé, né? O potencial do cerrado em pé. Por quê? Porque a gente tem ali alimentos novos para se descobrir, a gente tem ali principalmente plantas medicinais que podem virar medicamentos para a cura de diversas doenças e que a gente ainda não pesquisou. Então, por isso que é super importante o Dia do Cerrado hoje, né? É extremamente importante, a mobilização em torno desse dia é extremamente importante, porque a gente tem aí nas nossas mãos um potencial farmacológico muito grande para a cura de diversas doenças e talvez a cura de doenças que existam hoje estejam no Cerrado, ou estejam na Mata Atlântica, ou na Amazônia, ou em outros biomas de outros países, e que a gente precisa mantê-los em pé para a gente conseguir explorar de forma sustentável esse potencial, né? Com certeza, Lai. E um dado interessante sobre isso que você falou, né? É o seguinte, que o Cerrado ele é considerado como um grande hotspot de biodiversidade mundial, porque ele contém cerca de 4.600 espécies de plantas e animais endêmicos. Então, isso é uma quantidade absurda, né, de biodiversidade endêmica de uma região, né? E um fato interessante que foi citado por uma matéria do BBC em 2017 foi que em 30 anos é provável que o Cerrado possa ter a maior extinção de plantas da história, 2,5 vezes maior do que a da Amazônia, que é bem chocante e preocupante, né? Então é Exato. necessário a gente realmente agir para estar mudando um pouco desse cenário. Tem um outro dado interessante também, que 80% do cerrado, da cobertura original do cerrado, já tem alguma ação do capital, já tem ação humana. Então, quer dizer, a gente já tem 80% desse bioma de alguma forma comprometida, né? Que não está dentro de locais totalmente preservados. Então, isso é muito preocupante, porque o cerrado ele já chegou no seu ápice geológico, né? Aí os geógrafos vão saber falar melhor. Mas, em linhas gerais, a evolução do cerrado já chegou no seu ápice. Isso quer dizer que se a gente destruir, ele volta, ele pode voltar de novo, a gente pode né, reflorestar isso, mas ele não volta com a mesma biodiversidade. Então, é muito importante preservar as áreas que estão preservadas mesmo, a gente não perder isso, porque se a gente desmatar e se a gente tentar fazer isso de novo, isso não volta para a mesma biodiversidade original. Então a gente vai perder aí plantas, animais, né? E alimentos também, né? É o nosso foco aqui no Slow Food. E os saberes dos povos tradicionais também, né? Então eu gosto muito de falar isso também, que é uma grande bandeira aí do Slow Food, né? Da preservação dos conhecimentos tradicionais que se perdem junto com essa riqueza do território também, né? E uma coisa interessante aí que você falou dessa dificuldade de regenerar, né? E isso é muito preocupante também para a questão da água, porque se você retira a vegetação, principalmente a que está próxima de cursos d'água, você facilita que as águas das chuvas elas evaporem com facilidade, né? E elas não sejam devidamente absorvidas pelo solo, alimentando os lençóis freáticos, né? Sem falar também que a preservação das matas ela é de suma importância para a preservação da agrobiodiversidade mesmo, né? Do que você falou aí, dos usos para alimentação, né? Para a medicina popular e tradicional. Então, realmente precisamos agir para reverter esse cenário, né? E já vou aproveitar, Lucas, e vou te fazer uma pergunta. Por que você acha que a gente tem uma alimentação tão baseada
em produtos industrializados e a gente não dá o devido valor ou a gente não conhece todo o potencial aí dos alimentos brasileiros e dos alimentos do Cerrado. Pois é, boa pergunta, Laila, né? Eu acredito que grande parte desse não uso é, da nossa flora nativa, ela se deve primeiramente por causa de um preconceito linguístico e cultural dessas plantas. Então, tem muitas plantas que elas recebem nomes que são pejorativos, por exemplo. Tem um fruto do cerrado que ele é conhecido como marmelada de cachorro. Então, você pensa bem, quem que vai querer comer uma marmelada de cachorro, né? Um nome que já fala que é de uma comida para um animal e também não é nada atrativo, né? Tem também essa questão do preconceito cultural. Um exemplo que eu posso dar aqui, não está aqui perto de mim. Ah, tá sim. A farinha de jatobá, né? O jatobá, que é um alimento aí, odiado por muitos por causa do aroma, que o pessoal fala que tem aroma de chulé, mas eu não concordo. Eu Ó, acho que mas isso aqui eu vou defender, sabe por quê? Porque aqui, os Cheetos também tem cheiro de chulé e todo mundo come. Então, por quê? não é. O Pois é, jornal é maravilhoso, é do Cerrado. A gente, pois não, não é. pode isso não. Tá certo. E também tem essa coisa, né, de olhar esses alimentos que são nativos como se fosse uma coisa com menor valor, porque tem um certo preconceito por parte de algumas pessoas, historicamente falando, né, em tempos de escassez, que tiveram de usar desses alimentos na falta de outros, e aí ficou marcado na história dessas pessoas, então, como comidas de escassez. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é o próprio desconhecimento das plantas e os seus usos, cultura, história, né? Então, se a gente conhecesse mais sobre a história dessas incríveis plantas, né? A cultura delas, eu acredito que nós daríamos muito mais valor. Inclusive, ultimamente, por exemplo, no turismo internacional, né? Está sendo muito valorizado essa questão do turismo de experiência, de estar conhecendo aspectos da cultura local que você não saberia se você não fosse nesses locais. E a gastronomia, a cultura alimentar, ela é parte muito importante disso, né? Então, esse desconhecimento faz com que a gente não promova, inclusive, nossas regiões como destinos turísticos culturais, né? Então, fica Exatamente. aí a dica também para quem está assistindo a gente, né? De estar conectando essa ideia aí da cultura alimentar com o turismo. Eu estou vendo aqui, né? É isso que eu ia falar, que a Carla Tereza tá falando que tem a remela de cachorro na Bahia. Pois é muito estranho, né, esses nomes. Então, nada apetitosos, né, para alimentos. Nada apetitoso. Uma outra fator aí para a gente não estar usando muito dos nossos alimentos nativos é a própria ausência de cultivo, propagação e melhoria de espécies nativas, né? Por exemplo, vamos pegar a banana. Banana a gente tem um monte de variedades dela, né? Maçã também tem cultivos comerciais, tem melhoria, né? O próprio milho, a própria mandioca, a soja. Agora, você pega, por exemplo, um buriti, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Você pega uma macaúba, que são alimentos nativos, maravilhosos, mas eles não têm esse olhar comercial para eles também, né? Apesar de serem muito, muito, muito econômicos, né? No sentido assim de potencial econômico, comercial e de utilização. Como eu posso mostrar aqui para vocês, né? Olha só, falei do buriti, a gente tem óleo de buriti Que lindo. maravilhoso, né? Olha a cor dele, gente. Vou até jogar uma luz que merece. É vermelha, olha. E aqui no Sudeste, dificílimo de encontrar. Esse daqui foi da cooperativa Grande Sertão, lá de Montes Claros, né? Tem usos cosméticos, tem usos culinários,
Então você pode estar usando na pele, no cabelo, na comida. Maravilhoso. Da A macaúba Natura tem de Buriti, né? Natura. Natura faz um grande uso, né, do óleo de buriti, realmente. Do buriti a gente tem também as raspas. Olha só que coisa mais preciosa, né? Raspa desidratada, olha só. Que você pode reidratar e utilizar para fazer os pratos mais diversos. Pode fazer suco, pode fazer moqueca, né? Pode fazer doces. Tem a farinha dele também. Farinha dele laranja, olha só. Do Buriti. Lá do Sertão, da Cooperativa Grande Sertão também. A macaúba, da macaúba, a gente tem o óleo. Eu vou até buscar o óleo, esqueci de pegar ele, só um minutinho. Ah, que legal. Ah, interessante o comentário aqui da Carla. Aqui, esse óleo maravilhoso aí da macaúba, né? Que solidifica em baixas temperaturas, da mesma forma que o óleo de coco. E ele, olha que interessante, faz parte da fortaleza, né? Do programa de fortalezas do Slow Food. Então, e tá pertinho aqui da gente, em Belo Horizonte, de Jaboticatubas, né? O pessoal lá ainda guarda esse brilhante conhecimento de como fazer o óleo de macaúba. Essa palmeira muito presente em todo o território brasileiro, mas principalmente aqui na nossa região. Então, é questão mesmo da gente estar tendo um olhar mais sensível, né, para os nossos recursos, tá conectando mais eles com pesquisas na universidade, né, com viveiristas que fazem melhoramento também dessas espécies e tá educando as pessoas para estar consumindo mais delas. Também É, tem, pode falar. não, é porque a Carla falou uma coisa interessante, que ela falou que no semiárido é muito comum ouvir relatos de associação de punk com escassez e muitos chegam a considerar mau agouro utilizar certos alimentos. Quer dizer, tem um conceito, né? É verdade. Pois é. Muito interessante. Então, é muito interessante e não nego a importância, né, dessa vivência histórica. Mas a gente está hoje num momento que é preciso ressignificar algumas coisas, né? Então, outro dia eu dei uma aula para o pessoal da fitoterapia e eu fiz essa reflexão sobre como vai ser a nossa alimentação daqui a 50 anos, né? Mas eu até reduzo esse prazo, né? Daqui a 20, 30 anos, né? Como vai ser a alimentação desse breve futuro que está aí na nossa frente, né? Porque se a gente continuar produzindo alimentos do jeito que a gente produz hoje, não vai ter deles lá na frente, né? Então nós temos que olhar para as plantas que ainda guardam e para as plantas do cerrado, né? Para as plantas silvestres também de outros biomas, que ainda guardam essas resistências genéticas, né? Essas fortalezas genéticas aí que podem estar inclusive cruzando com cultivos já comerciais para produzir cultivos melhores, né? E também dentre vários outros panoramas aí de comida do futuro, né? Mas o que eu gosto mais de falar realmente são das punks e das plantas nativas, que ainda tem muito potencial para explorar economicamente delas, né? Uma outra coisa, Laila, só para concluir, duas, na verdade, por que não consumimos tanto desses recursos do Cerrado quanto coisas que vêm de fora? Dificuldades logísticas de alguns frutos para chegar nos grandes centros urbanos. Então tem frutos que às vezes eles são muito frágeis ou não foi desenvolvida uma tecnologia muito boa para estar conservando eles por mais tempo, né? E eu posso citar aqui, por exemplo, a mangaba, né? Mangaba, você pega quando está de vez, e aí se você não utilizar muito rápido, ela estraga com facilidade também, né? E também nessa questão do transporte, ela pode se danificar muito facilmente. A cagaita também, mesma coisa. Então, é preciso pensar em novas formas de estar transportando esses alimentos para os grandes centros urbanos que podem fazer essa outra economia girar, né? E também a gente tem o marketing e publicidade,
favor de um paladar que eu chamo de standard, né? Um paladar padrão, globalizado, que está mais voltado aí para fast food, mas também não só para fast food, né? Mas para uma cozinha internacional com um paladar mais europeizado, sendo que cada região tem suas peculiaridades relativas à cultura alimentar, a sabores. Por que não fortalecer, né, essas peculiaridades aqui no Brasil? Que nem, por exemplo, temos lá no Sudeste Asiático, na África, onde essas questões de cultura alimentar elas são bem fortes, né? Então, eu gosto muito, inclusive, de pesquisar aí sobre culturas alimentares ao redor do mundo. Percebo, né? Lá no Sudeste Asiático é cultura alimentar muito forte, com valorização dos recursos locais, né? Por que não ter isso aqui no Brasil também? É uma questão realmente da gente reconhecer o que está próximo da gente, né? E dar outros significados também. Usar de formas tradicionais e também recriar de outras formas, né? Que é o que a gente vai mostrar, inclusive, no e-book de Receitas do Cerrado, que em breve vai estar disponível aí para vocês. Viu? Exatamente. E sobre isso, Lucas, eu queria falar, o meu mestrado a gente trabalhou com a jabuticaba porque justamente a jabuticaba é uma fruta nativa, extremamente perecível, né? Então, assim, a partir do momento que você já tira ela do pé, ela já começa esse processo de degradação e ela é difícil, né, de transportar e de, né, fazer essa comercialização. Então, a gente trabalhou, tem um laboratório lá no FMG que trabalha com essa parte, então a gente trabalhou com a tecnologia de alimentos para fazer alimentos derivados da casca da jabuticaba em si, mas também da casca, né? Porque na casca a gente tem uma grande quantidade de compostos fenólicos, que são compostos benéficos para a saúde, eles são antioxidantes, que são aqueles mesmos compostos que a gente tem no vinho, que todo mundo fala, o vinho é bom para a saúde, é bom para o coração, mas a jabuticaba tem uma grande quantidade desses mesmos compostos que tem no vinho, tanto é que faz vinho de jabuticaba, e a gente também, a gente acaba perdendo essa casca da jabuticaba por falta de pesquisas, né, por falta de tudo isso que você já falou. Então, assim, a gente trabalhou com isso, né? Eu trabalhei com fazer uma geleia com a casca da jabuticaba. A minha colega Natália, né, ela trabalhou com fazer iogurte com a casca da jabuticaba, justamente porque a tecnologia de alimentos ela tem que vir para auxiliar a gente a trabalhar de forma sustentável com a biodiversidade. Né? Então, assim, é usar todo esse conhecimento tecnológico que a gente tem aí das indústrias de alimentos para o quê? Para modificar esses alimentos e trazer esses alimentos para a mesa do consumidor. Então, eu acho que a pesquisa científica ela vem para isso. Então, a tecnologia de alimentos ela vem aí para isso. E comentando outra coisa também que você falou, como nutricionista, me preocupa muito quando você fala a comida do futuro, porque nos preocupa muito porque as taxas de obesidade, hipertensão e diabetes, elas crescem cada vez mais. O Brasil é um país que saiu aí daquela linha de fome, obviamente a gente ainda tem, né, pessoas em estado de fome, mas ele saiu aí daquela linha de grande fome e já está na linha de obesidade. Então a gente tem aí um grande movimento para a obesidade aqui no Brasil também. Então, a gente tem a obesidade, todas as doenças relacionadas, está muito ligado ao nosso estilo de vida, à nossa alimentação extremamente industrializada, extremamente massificada, que além de ser ruim para a nossa saúde, que vai trazer aí todos esses problemas, né, ligados aí à alimentação, ela também é um problema ambiental. Então, a gente precisa de forma urgente mesmo, trabalhar essa modificação da alimentação para a nossa saúde, como pessoalmente, mas nossa saúde como população, não só do Brasil, mas população mundial, porque esse é um movimento, né, de vários países aí em desenvolvimento. Então, trabalhar o meio ambiente e trabalhar
a nossa saúde. Geralmente, o que é bom para um é bom para o outro também, né? Se é bom para o meio ambiente, é bom para a gente. Se é bom para a gente, é bom para o meio ambiente. E foi por isso que eu, né, como nutricionista, entrei aí nessa parte de ecogastronomia e de meio ambiente. E as pessoas às vezes acham que não tem uma coisa muito a ver com a outra, tipo, nossa, mas você gosta tanto de meio ambiente, você é nutricionista? Eu falo, gente, tem tudo a ver, né? Com E é isso. certeza, Laila. Com certeza, muito bem notado, né? E é muito preocupante, inclusive, né, esse aumento da taxa de obesidade no Brasil, que está relacionado com doenças crônicas, que são as que mais matam, né, a nível global, inclusive, né? Então, Exatamente. e lembrando também, né, para quem está assistindo a gente, que a alimentação ela não se resume só aos macronutrientes, né? A questão de você comer para ter energia, mas também está relacionado aí a segurança alimentar e nutricional está relacionado com os micronutrientes. E grande parte desses micronutrientes a gente encontra nos alimentos frescos mesmo, né, gente? E Exatamente. nos alimentos da nossa flora nacional. Então, voltando ao Buriti, eu adoro falar do Buriti, gente, né? Eu sou um apaixonado com Buriti. Mas o Buriti, só para vocês terem uma ideia, ele tem 25 vezes mais vitamina A que o mamão. Olha só para vocês verem, né? Então, Interessante. tem também, riquíssimo em vitamina C e também ele tem vários compostos sensacionais na composição dos óleos dele, né? Então, é muito interessante da gente estar olhando para esses alimentos a partir também dessa ótica aí nutricional, né? Eu trouxe outros aqui para estar falando com vocês, né? Eu trouxe a farinha de babaçu. Então, para quem não conhece, babaçu é esse coquinho aqui, né? Da palmeira, que geralmente ela está mais presente ali no Maranhão, no Piauí, mas a gente já encontra em Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, entre Montes Claros e Januária, já tem babaçu. E a farinha dela, rica em ferro, né? Muito nutritiva também. Ela tem uma cor que parece um pouco com Toddy. Então, Ai, você faz um bolo com ela, ela fica marronzona, né? Então, que ela interessante. tem também uma característica muito parecida com o amido de milho. Ela faz engrossar, né? As receitas. Então, um outro que eu trouxe aqui para mostrar para vocês é o baru, conhecido como o amendoim do cerrado, né? Também, Maravilha. assim como outras castanhas, maravilhoso, de, de várias formas, né? Muito nutritivo. Ele é um alimento que te sacia, né? Esse aqui é o fruto dele, olha só. Ah, esse eu não conhecia, não. É o Que inter- fruto do baru. É daqui que sai a amêndoa, né? E a polpa do baru comestível também. Então, o pessoal ultimamente tem feito farinha dela e ela funciona como um adoçante, assim, né? Claro que adoça muito menos que o açúcar, mas você sente um gostinho de doce nele. Ah, que interessante. Inclusive, o baru é utilizado em projetos de reflorestamento aí do cerrado, né? De recuperação do cerrado. Para mata, né, para locais, para produtores aí que querem reflorestar, que querem deixar um pedaço do cerrado, né, da propriedade em pé, eles estão colocando baru porque aí eles estão reflorestando, né, estão preservando e ao mesmo tempo estão tirando essa renda do baru, né, porque ele dá um retorno financeiro interessante para quem produz. Verdade. E ele cresce rápido também, né? Então, essa é uma coisa muito interessante dele. Aqui um outro recurso maravilhoso, e esse daqui também faz parte aí da rede do Slow Food, né, nacional, que é o óleo de pequi do povo Kizede, do Xingu, né? Os indígenas ali do Xingu fazem esse belíssimo óleo de pequi, que geralmente eles usam para fins cosméticos, né? Mas o óleo de pequi é bárbaro na cozinha. Então, o pequi, que é um super polêmico aqui em Minas Gerais, né? Ou você ama ou você odeia, mas o convite que eu faço para você é estar olhando o óleo de pequi, por exemplo, como um condimento, né? Se você usar ele em pequenas doses, ele pode dar um toque muito especial para as comidas.
E imagina só que pequi é só do Brasil, né? Você não encontra pequi fora do Brasil. Então a gente tem essa preciosidade aqui endêmica para valorizar e tá falando que é um produto realmente nosso, com toda a nossa brasilidade, né? O óleo de pequi ele tem essa característica interessante também de solidificar em baixas temperaturas. Hoje está mais quente, ele está meio líquido, meio sólido, né? E ele tem uma característica interessante também de ser utilizado, né, o pequi, medicinalmente, através de cápsulas, para problemas articulares. Então, ele é muito indicado para atletas. Né? No Ceará já tem mais desse uso aí, medicinal dele para problemas musculares, de articulações. Então, Que fica a dica interessante. aí também para quem curte olhar mais por essa parte medicinal, né, das plantas. E eu acho interessante também falar, Lucas, porque o nosso paladar, ele não é, ele está formado, mas ele está sempre em transformação. Então, às vezes você fala, eu não gosto disso, aí você nunca mais experimenta, mas a gente pode educar o nosso paladar, né? Então, assim, é aquela educação do gosto mesmo. Então, tem muita coisa que a gente não gostava e depois acabou gostando. Então, eu acho que os frutos do cerrado, eles todos estão dentro disso, né? Porque as pessoas comem às vezes uma vez, mas depois não comem mais. Então, a gente precisa também de uma educação do gosto, né? Que as pessoas entrem em contato com esses alimentos de formas diferentes. Eu, por exemplo, eu tive contato com o piqui e eu não gostava do piqui, mas eu não gostava dele lá no arroz. E aí, quando eu entrei lá no Slow Food, quem foi que levou aquele doce de piqui maravilhoso? Gente, Foi quem o Felipe? será que foi a Carol? Não Acho sei que se foi foi a a Carol. Carol. Levaram um doce de piqui, gente, eu apaixonei. Fiquei chocada. Falei, gente, mas eu não gostava de piqui. Então é isso, né? Assim, e uma das coisas que eu falo sempre com os meus alunos é isso, é que a gente tem que experimentar os alimentos de formas diferentes. Às vezes você consumiu um alimento de uma forma, não gostou dele de uma forma, mas de outra você vai gostar. Então, essa é a magia da culinária, né? Que a gente pode aí usar de várias formas. E não simplesmente, não gostei, comi piqui, não gostei, então tchau, né? É. Nossa, ótimo isso que você falou, né? Ele não precisa de ser usado sempre da mesma forma, né? Só no arroz, né? Então, brilhante isso que você falou mesmo, né? Vamos usar nossa criatividade na cozinha. Ou não precisa de gostar também, mas, assim, reconhecer a importância cultural dele, né? Aqui aí o alimento do sertão, teve alguém aqui que falou, né? A Carla Teresa, ó, óleo de pequi utilizado tradicionalmente como um fortificante contra tosses no sertão. Realmente, ele é um alimento muito que sustenta, né? Então, e tá aí sempre relacionado com as culturas tradicionais dos povos que vivem nas áreas onde dá o pequi, né? Outras coisas que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, gente, só a título de curiosidade mesmo, né? O maracujá da caatinga, que é um maracujá que ele fica verde sempre, né? Ele só dá uma leve amarelada aqui. Tem um aroma delicioso, né? Ele é mais comum na caatinga, mas também dá em áreas de cerrado, né? E aqui eu trouxe as flores do ipê. Então, esse daí é um uso muito interessante que foi colocado no livro aí do Valdeli Knupp, das Punk. E o Fiquei ipê, maravilhada com isso, Lucas. Eu não né? sabia que a flor do ipê era punk. Pois é. E o ipê, assim, ele é um pouco amargo, né? Mas ele é muito interessante para estar usando numa salada ou, sei lá, fazendo uma calda. Esses dias eu vi alguém fazendo uma calda doce com as Ó, flores do ipê, ou e sei a lá, salada, imagina uma salada com aquele pé amarelinho, que não coisa é? linda. Maravilhoso. Refogado, né? Não sei. São muitas as possibilidades. Aqui a gente tem também a cagaita, ainda não chegou na época dela, né? Mas uma coisa que talvez poucos saibam é que a folha da cagaita, gente, ó, essa folha lindíssima aqui, né? Ela é
usada com fins alimentícios também, né? Então, ela tem o mesmo sabor, praticamente, do fruto, né? Um pouco menos intenso. E outro dia mesmo eu fiz uma kombucha e saborizei com a folha de cagaita e ficou assim, ficou barba. Ficou muito legal. E aqui um outro muito bacana é a folha da congonha de bugre. Essa daqui ela é mais conhecida pelo medicinal dela, né? É uma folha bem dura, olha só. E uma curiosidade sobre a folha da congonha é que a cidade de Congonhas do Campo leva esse nome por causa dessa planta, congonha. É. Que era muito Interessante. usada antigamente como infusão fortificante, né? Não era café, era chá de congonha. Que em algumas outras partes do Brasil, congonha também é o outro nome pelo qual é conhecido a erva mate, né? E outras espécies afins da erva mate. Mas aqui em Minas também as espécies afins da erva mate e também a congonha de bugre, que é uma planta da família do café, né? Então ela também tem essa propriedade energética e fortificante. Ela é muito interessante, né? Muito interessante. Bom, a gente temos 15 minutos aqui. A gente ainda tem duas perguntinhas aqui. Queria te perguntar, Lucas, se você tem indicação de páginas para a gente seguir, que tenham mais ou menos esse, né, esse foco, além das nossas páginas aqui do Slow Food, né? Já vou começar indicando Jaca Verde, né? Que está É, sempre muita coisa legal lá. Tem as páginas, né, do próprio Slow Food Cerrado, muito interessante. Você tem mais alguma que você gostaria de. sim, as do Slow Food Brasil, né? Os outros convívios do Slow Food, como você bem falou. Eu falei mais cedo aqui do MAP Biomas, né? MAP Biomas, que é esse projeto que monitora aí o uso e a cobertura do solo no Brasil. Ele é muito interessante para ver como que tá acontecendo o desmatamento no Cerrado e na Amazônia. A gente tem o WWF, Greenpeace, que são aí os grandes, né? É, ONGs que trabalham aí com o meio ambiente, então são muito respeitáveis. Tem o Mongabay, depois eu posso estar colocando também no comentário do vídeo no IGTV, né? Para o pessoal ver depois. Mas Mongabay é um portal de notícias voltadas aí para o meio ambiente, muito bom também. A própria BBC Brasil tem várias matérias interessantes voltadas para o Cerrado. O Joio e o Trigo, que é um blog que eu valorizo demais, né? Voltado para questões alimentares, de cultura alimentar, agroecologia. O De Olho nos Ruralistas também é um outro site maravilhoso, que monitora também questões de conflito no campo. Tem uma publicação muito legal também que se chama Atlas do Agronegócio, que foi feito pela Fundação Heinrich Böll, junto com a Fundação Rosa de Luxemburgo, Instituto Rosa de Luxemburgo. E eles têm uma publicação gratuita, né, na internet. Eu posso colocar depois nos comentários para vocês procurarem e verem como que está relacionado, né, essa questão do território com o agronegócio, com a produção de alimentos. E está se situando um pouco melhor do que é o nosso sistema alimentar hoje, como que a gente pode estar saindo um pouco dele e buscando outras alternativas que são menos danosas ao meio ambiente. Aí você falou aí, eu esqueci de colocar minhas blusas do SOS Mata Atlântica. Elas são tão. Eu comprei e esqueci de colocar. Para a próxima live, Na estarei com próxima. elas. É. Tá certo. E a gente já está caminhando aqui, né, para o final. Como que
queria te perguntar, Lucas, como você acha que a gente pode colocar na prática da nossa alimentação? O que a gente pode fazer para a gente colocar na prática tudo isso aí que a gente está falando, né? Sobre alimentação e meio ambiente, como que a gente pode seguir esse caminho? Fundamental, né, Laila? Não adianta ficar falando que está devastando, que estamos, né, estamos perdendo essa riqueza sem propor uma ação. Então, o que eu proponho para pelo menos a gente sair um pouco dessa lógica aí do sistema alimentar que a gente vive, são pequenas ações voltadas aí para a nossa alimentação, que a primeira delas é cozinhar com esses alimentos da nossa sociobiodiversidade. Então aqui eu já mostrei alguns para vocês, né? Buriti, jatobá, baru, alguns deles mais fáceis de encontrar, outros menos, né? Mas eu, enquanto Jaca Verde, eu estou com um projeto aí de estar trazendo também um pouco mais dessa sociobiodiversidade para perto de Belo Horizonte, né? Mas a gente já Oba! tem também algumas pessoas mexendo em Belo Horizonte com isso. No e-book que vai sair, tem essas informações para vocês. Comprar de pequenos produtores, comunidades tradicionais, CSAs, que são as comunidades que sustentam a agricultura. Fazer compras coletivas. Esse óleo de Buriti mesmo foi fruto de uma compra coletiva que eu organizei. As nossas geleias. Geleias, exatamente. A gente comprou geleias da Mata Atlântica, foi bem legal, né, Lóia? Diminuir o consumo de industrializados e alimentos vindos de monocultivos predatórios. Então, por que utilizar óleo de soja, sendo que a gente tem vários óleos nativos aqui, né? Tudo bem que tem alguns que são muito fortes no sabor e no gosto, mas às vezes pelo menos reduzir, né, o consumo dos óleos, desses óleos vindos de cultivos predatórios, né? O óleo de soja mesmo eu já proibi aqui em casa, né? Não, não pode ter, pelo amor de Deus, vamos procurar iniciativas alternativas melhores para o nosso dia a dia. Mesma coisa com os industrializados. Vamos menos nos supermercados, mais em feiras, né? Desembale mais, desembale menos, descasque mais, né? E também diminuir o consumo de carne, porque grande parte da devastação do cerrado ela acontece por causa da intensa produção agropecuária, né? Pastagens, gado nas áreas de cerrado que estão destruindo essas terras, estão impedindo que elas regenerem rapidamente e tragam de volta essa rica biodiversidade que representa esse ecossistema. E a Sem, própria produção de soja também é ligada, né, à produção agropecuária também. com certeza. É o que eu estava comentando com uma amiga hoje, né? Sobre essa questão de que grande parte da produção aí da soja, ela não é para alimentar a gente, ela é para alimentar animais que vão virar carne. Então, é uma Exatamente. produção muito ineficiente. Primeiro de tudo, que é uma produção muito ineficiente. Ela gasta muita água, né? Que é um recurso precioso. Então, a gente está vivendo também conflitos relativos à água nessas áreas de cerrado. Então, é uma coisa absurda, né? Brasil aí, berço das águas, de várias bacias hidrográficas e aquíferos, e a gente tendo conflito por água, né? Então, é absurdo ver esse cenário. Então, se a gente, para o nosso consumo de carne, pelo menos a gente está comunicando também com outras pessoas. Pode ser que num nível macro não se veja esse impacto, mas pelo menos a gente está comunicando com outras pessoas de que coisas estão mudando, né? Que o cenário está Exato. mudando pouco a pouco. E se informar com fontes independentes sobre esse mundo invisível do campo. Eu costumo chamar de mundo invisível do campo, porque nós, enquanto cidadãos urbanos, a gente costuma não ver o que está acontecendo, né, no campo. Os conflitos de terra, né, o que as comunidades tradicionais indígenas estão passando lá. E porque está muito longe da gente, mas através da comida começa a ficar um pouco mais perto. E a informação com fontes independentes são esses vários que eu citei. Um outro que eu lembrei aqui que é muito bom
é um portal de jornalismo investigativo que chama A Pública, né? Então fica aí a dica para quem tiver interesse. E por último, gente, e aí já fica uma mensagem final para vocês: espalhem a palavra, fermentem ideias, né? Eu como educador, você como educadora também, né, Laila? A gente tem o maior prazer de estar aí espalhando a palavra do que a gente acredita, do que representa para nós como bons valores, né? E é isso aí, que fica a mensagem final para vocês. Gostou da mensagem? Repasse ela para frente. Espero que tenham Exatamente. gostado aí da nossa conversa, né? E é exatamente isso que você falou, né, Lucas? A coisa que mais dá prazer pra gente é falar sobre o que a gente gosta, o que a gente ama, o que a gente acredita. E a gente espera que o que a gente está falando ressoe aí, né, no coração das pessoas e que cada vez mais pessoas falem disso e trabalhem isso. E a educação é a chave mesmo para a gente mudar tudo isso. Então, se as pessoas conversarem, né, se o povo estiver educado em relação a isso, a gente vai ter pessoas pressionando o governo a favor do meio ambiente, a gente vai ter pessoas consumindo de forma sustentável. Então, realmente espalhar a palavra, a educação, a informação é a chave para a gente mudar tudo isso aqui que a gente está falando. Então, é a gente conversar, é a gente, né, espalhar isso mesmo. Com certeza. E e aí já agradeço aí, né, a presença do Lucas, né? Eu nunca me canso de ouvir o Lucas falar, com o grande conhecimento que ele tem. E de agradecer aí a parceria, né? E a live, e convidar todos aí para estar trabalhando com a gente no Slow Food, né? Entrar em contato aí com a gente. Estamos abertos aí para quem quiser entrar, estamos aí de braços abertos. É isso aí, Laila. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço, gente. Feliz Dia do Cerrado a todos. Boa noite, pessoal.